quando você puxa a cortina e vê o que acontece dentro de uma franquia da NFL, a vulnerabilidade e a coragem aparecem justamente na linha do risco. Eu vou ficar nessa ideia de linha do risco por um minuto. Todo dia é impressionante, não é só no domingo? Não, todo dia. Todo dia. Na segunda, por exemplo, você pode ser exposto pelos erros que cometeu, ou pelo que fez de bom, na frente dos seus companheiros e dos técnicos. Na frente dos colegas. Sabe, seus companheiros estão tentando tomar a sua vaga, e os técnicos decidem se você joga ou não. E para crescer, você precisa ir para a linha do risco. Precisa chegar nessa borda bagunçada, esse lugar onde tudo pode desandar arriscado. ou pode virar uma virada de chave. E você tem que treinar, ir para essa linha do risco. E a maioria de nós, quando foi a última vez que... Deixa eu tirar você desse exemplo, porque eu acho que você já tem prática nisso. Mas, para a maioria das pessoas, a gente não chega nessa linha do risco. No trabalho, na sala de casa, com os amigos e com quem a gente ama. A gente não pratica ir para essa borda emocional, e às vezes física, onde fica tudo meio caótico. E aí, a gente não treina o estado mental necessário para destravar do que você é capaz. Eles não ficam sem esse treino. E eles fazem isso no físico, no mental, no emocional, em tudo. E quando você soma o componente físico todo dia, fica ainda mais arriscado, porque muita gente se machuca nesse esporte. Ou você passa anos lidando com a possibilidade de se lesionar, lesões que não vieram ou que vieram e você superou, voltou, e continua na linha do risco, podendo se machucar, vendo outros caras caírem e pensando, podia ter sido eu. E é tipo, eu vou continuar lutando. Isso mesmo. E no dia seguinte eu posso encarar humilhação do técnico, de um colega ou da mídia. Posso ser exposto, levar puxão de orelha, e mesmo assim, tenho que seguir. Por isso, os melhores líderes e os melhores técnicos entendem o peso disso e não colocam mais carga em cima. Eles apoiam e depois desafiam. Então, nessa ordem, esses dois ingredientes são essenciais para qualquer pessoa virar quem ela é capaz de ser. Apoiar, depois desafiar. Como você apoia alguém? Você conhece a pessoa, você se importa, você investe de verdade em entender quem ela é, para saber como desafiar do jeito certo. Apoiar e depois desafiar. Os melhores técnicos entendem isso, porque o objetivo é desafiar com frequência para levar a pessoa até a linha do risco. Você quer preparar a pessoa para a hora H, mas primeiro precisa entender e apoiar, antes de desafiar, certo? Bom, não é exatamente isso. Vou explicar diferente. É se preparar psicologicamente para entrar num lugar que é muito desestabilizador. Porque, por definição, você ainda não é bom em fazer aquela coisa ali nessa borda caótica. Então tem que se acostumar a fazer isso. Sim. Sim. E eu sei que soa clichê se colocar no desconforto ou ficar confortável em estar desconfortável. É bem fundamental. Sim. Só que eu não acho que isso fique realmente confortável. Você só vai ficando mais familiarizado com a ideia de que, depois de fazer, vai ficar tudo bem. Vai ficando um pouco mais fácil. E quanto mais fácil fica, Isso mesmo. mais você precisa achar novos níveis de risco para chegar no próximo nível. E essa palavra perigo é provocativa, mas na prática, na beirada, parece perigoso. Parece que sua vida vai acabar quando você está numa conversa vulnerável com seu parceiro e pensa: ah, eu não consigo dizer essas palavras. Porque a gente sabe que o cérebro não tem um setor reserva do tipo. Esse pedaço é para conversa emocional e esse é para um tigre dente de sabre. É o mesmo mecanismo de luta e fuga para todas as situações. E eu acho que a gente fala pouco disso. Todo mundo conhece esses dois. Aí tem o congelar e o se submeter. Esse quarto quase ninguém comenta. O que significa se submeter nesse contexto? Assim que a coisa fica intensa e as áreas emocionais do cérebro falam mais alto do que a parte racional, e a emoção assume o volante, a gente entra em 4 respostas: luta, fuga, congelamento e submissão. E se submeter é meio que baixar a cabeça para poder ou autoridade e dizer: ah, entendi, sim, agora eu vejo. Você tem razão. Só que às vezes a gente tem uma ideia grande para apresentar, ou fica reclamando no corredor e alguém pergunta: tá, você vai falar com o Louis sobre isso? Vai dizer para ele como você se sente? Vamos supor que você seja o chefe. Aí eu marco a reunião. Preciso de um pouco de coragem. E quando chega a hora eu digo: Louis, tem um negócio que eu estava pensando e não sei se é uma boa ideia. Eu já começo me protegendo. Sim. Aí eu digo: mas eu preciso te falar porque outras pessoas também estão pensando nisso. Aí eu falo de fato. E você me desafia. Eu vou lutar? Não. Eu não vou brigar com você. Eu vou congelar? Não vou congelar. Eu não posso simplesmente ir embora. Aí pronto.
O corpo esquenta um pouco, eu começo a tremer de Não é leve. agradável. O coração dispara. O que é que vai acontecer agora? E aí eu me submeto. Você tem razão, chefe. Sim, sim, sim. Poxa, eu não tinha pensado por esse lado. Só que eu não estou sendo honesto. Eu só estou, no reflexo, fazendo qualquer coisa para ficar seguro naquele instante. Para sobreviver. Literalmente, é um mecanismo de sobrevivência. Luta, fuga, congelamento, submissão. E, nos corredores do mundo corporativo, em ambientes intensos, se submeter é uma escolha real. E é triste, porque a gente nunca se sente realmente bem com nenhuma dessas respostas. Então, qual seria a resposta ideal que não é lutar, fugir, congelar ou se submeter? Primeiro é entender como esses mecanismos funcionam. No instante em que você interpreta algo como perigoso, ou está num ambiente que é de fato perigoso fisicamente, seu cérebro acende. Mas isso é importante. Tanto faz se é perigoso de verdade ou se você percebe como perigoso, o alarme dispara. Ou seja, você pode ampliar essa linha do risco só pelo jeito que você enxerga a situação, tá? Se eu penso assim, caramba, meu futuro está na sua mão, isso vira muito perigoso. O que eu falar agora pode determinar se eu fico seguro nesse emprego ou não. Sim, então eu coloquei um peso enorme na sua opinião sobre mim, e a gente até deu um nome para isso. FOPO, o medo da opinião dos outros, certo? A gente entra nisso já já, mas esse é um caminho. Você muda o enquadramento. Tipo, pera, calma, o que é mais importante para mim é agir a partir dos meus princípios básicos. Então, um princípio básico para mim é algo que realmente importa. Eu pensei profundamente sobre como eu quero viver e agir nesse mundo. E se for honestidade, por exemplo, ou estar do lado de alguém, proteger alguém, ou seja lá qual for o seu princípio, completa aí, eu preciso operar a partir disso, mesmo em situações perigosas, mesmo quando o risco é emocional. Isso reorganiza a linha do risco, porque muda a percepção. Depois, você precisa praticar estar em ambientes intensos o máximo que der. É isso que o esporte de alto nível faz. O esporte de base deveria ser assim também, mas o alto nível cria, na essência, um ambiente em que você vai para a beirada, porque é ali que o crescimento acontece. E o terceiro ponto é ter um conjunto de habilidades psicológicas para se regular enquanto você está nesse ambiente carregado emocionalmente. Respiração, diálogo interno, saber como lidar com você mesmo, por assim dizer. E no fundo, psicologia é isso, conhecer a si mesmo e saber se conduzir bem. O que você diria se só pudesse dar 3 ferramentas psicológicas para pessoas comuns, para atletas de elite, para quem está abaixo do potencial, para ter uma performance melhor na própria vida, sob estresse ou em qualquer condição? Quais seriam? Se você só pudesse compartilhar 3 ferramentas que qualquer um pudesse usar, psicológicas e emocionais, para melhorar a vida, não importa se são simples ou complexas, quais seriam essas 3? Um compromisso para a vida toda com autoconhecimento. Ok, então vamos chamar isso de primeiro bloco. O segundo, pera. O que eu quero dizer com autoconhecimento? É se conhecer de verdade. Saber mesmo como você funciona. Então é se entender primeiro, porque reage, sente e pensa. Isso mesmo, Sim, se entender de verdade. E isso é algo... Processos de autoconhecimento estão por toda parte. Qual é o seu propósito? Qual é a sua visão de uma vida melhor? Qual é a sua filosofia pessoal? Entenda como você funciona. O segundo ponto é práticas para desenvolver consciência. Para você perceber como está o seu ambiente interno e conseguir ajustar. Ok, então consciência é o tema principal aqui. Como você investe em consciência? Tem 3 caminhos. Meditação, escrita reflexiva, tipo diário, ou conversas com pessoas sábias. Um dos grandes benefícios da meditação, por assim dizer, é que sim, ela treina uma concentração profunda. É uma prática para insight e sabedoria, que são importantes demais para minimizar. Mas é, principalmente, o treino de perceber o que está acontecendo dentro de mim e fora de mim. Sem consciência, a gente fica meio travado. E o terceiro ponto são habilidades psicológicas. E eu acho que a grande necessidade agora, para a maioria de nós, eu vou colocar como 3A e 3B, diálogo interno e respiração, que são 2 coisas simples. Saber falar com você mesmo, te apoiar por dentro e saber respirar para baixar a ativação nesse mundo acelerado e estressante em que todo mundo está vivendo.
Você precisa se acostumar a ficar desconfortável, porque a pior coisa para qualquer um, seja um ser humano, objeto, animal, o que for, é a mudança. A gente é criatura de hábito.